Olá, família e amigos que assistem o canal De Volta para o Sertão. Eu sou o Eduardo Dias. Nesse vídeo nós vamos tratar de agricultura. Nós vemos muitos assuntos ligados à agricultura na internet, termos que muito pouca gente conhece. Por exemplo, você conhece ou já ouviu falar sobre sintropia, agricultura sintrópica, que na verdade tudo está ligado com agricultura orgânica, agricultura biodinâmica. Então tem vários termos na internet que às vezes a pessoa lá ouve, já ouviu falar, mas não sabe o que é. Tem muita pouca informação a respeito desses termos na internet. Nesse vídeo nós vamos esclarecer um pouquinho a mais para você entender o que são esses termos. Eu convidei o meu amigo, o permacultor, uma pessoa experiente, para me ajudar a responder algumas perguntas que chegaram até mim pelo canal, de alguns seguidores. O Leonardo Gazapina, um permacultor experiente e um expert nesse assunto, para a gente esclarecer um pouquinho a mais para vocês. E para isso nós elaboramos algumas perguntas que eu vou fazer para o Leonardo, para ele me ajudar a esclarecer para você que está assistindo esse vídeo. Olá, amigos do canal De Volta para o Sertão. Olá, meu grande amigo Eduardo Dias. Estou aqui e vou primeiramente me apresentar. Meu nome é Leonardo Gazapina, sou permacultor há 11 anos, desenvolvo biosistemas integrados em aquaponia com fundamento na permacultura. Vamos lá, Leonardo, para a primeira pergunta. Leonardo, o que é sintropia? Esse assunto ele é muito falado, é muito difundido na internet e meu objetivo aqui hoje é tentar simplificar, esclarecer a todos que menos é mais. Nada mais é do que quando alguém coloca ordem em alguma coisa. Quando falamos de sintropia, falamos de organização. Quando compreendemos os processos e ordenamos as coisas. As mulheres sabem muito bem o que é isso. Ordenar tudo para que tudo ocorra da melhor forma possível e os resultados sejam também os melhores possíveis. O que é agricultura sintrópica? É quando entendemos a questão da agricultura em sua ordem respectiva, dentro desse espaço, alinhavado ao objetivo de cada um. Porque entendemos que aquele espaço necessita, possa ter um formato, possa ter uma produção. Mas quando não analisamos o ambiente, quando não analisamos a qualidade hídrica, quando não analisamos a questão do nível pluviométrico, qualidade de solo, encontramos inúmeros problemas. Então, a sintropia ela vai desde a análise inicial. Precisamos sim observar todos os fatores e fazer com que eles assim possam nos dar os melhores resultados de acordo com o objetivo de cada um. Porque esse objetivo também deve ser relevante e precisamos nos antenar a todos esses pontos para realmente conseguir a melhor sintropia ou a melhor ordem dessa produção respectiva ou nesse ambiente respectivo. É possível você aplicar a agricultura sintrópica na tua horta convencional ou na tua plantação convencional? Isso é possível? Existe sim. Lembrando o conceito é ordem. Então, se você tem um espaço, independente de qual o formato, você precisa compreender esse espaço, certo? Porque hoje nós podemos sim ter agricultura sintrópica em qualquer dimensão. Por quê? Porque você pode ter um quintal de 10 metros quadrados ou 50 hectares. Isso não faz a mínima diferença. Lembrando que todas as informações que estou passando aqui são informações conceituais, informações onde você pode buscá-las em qualquer fonte, seja até mesmo a internet, certo? E aí, baseado nisso, você desenvolver a sua forma, o seu formato, a sua condição. Por quê? Porque a sintropia vai, inclusive, de acordo com as limitações de cada um. Hoje em dia, nessa nossa vida, nesse novo formato de vida que surge pós-pandemia, nós nos vemos como dentro de casa e encontramos aquele formato completamente desordenado. O nosso ambiente pode ser outro, a nossa vida pode ser outra, e nós podemos aplicar essa sintropia, essa agricultura sintrópica, certo? No próprio quintal, onde temos um corredor com um espaço, seja de terra, ou se você tiver piso cerâmico, desenvolvendo em vasos, desenvolvendo ele num espaço verticalizado. Podemos sim aplicar. Entendo eu que podemos sim aplicar. Tudo é possível baseado naquilo que você deseja, naquilo que você entende para o seu bem-estar.
Precisamos sim nos alimentar de uma forma melhor, precisamos sim usar menos químicos nas nossas produções, precisamos sim enxergar um pouco além da sintropia, e sim o que é a permacultura em si, onde você compreende que a partir da sua cozinha você tem uma excelente fonte de matéria-prima através do seu chamado lixo orgânico. Então você, a partir do momento que você tem esse descarte dessa matéria-prima encaminhada a um outro processo, seja ele uma compostagem, seja ele um minhocário, seja ele uma produção de espécies animais para quem tem isso dentro da sua forma de vida, coelhos, galinhas, codornas, cabras, por aí vai. Dessa maneira você já está aplicando a sintropia, você já está aplicando a permacultura. Entendo que o melhor resultado dessa análise, o melhor resultado dessa situação é o reflexo que vai fazer dentro de cada um, certo? Então, quando nós conseguimos entender que estamos inseridos dentro de um ambiente e que esse ambiente nos oferece todos os recursos e que esses recursos tendem a ser abundantes, nós entramos numa ordem sintrópica. Quais são os equipamentos que você precisa, que são necessários para você aplicar a técnica de agricultura sintrópica em sua propriedade? Dentro de uma linha de raciocínio normal, eu entendo que o primeiro equipamento que é necessário para você aplicar uma sintropia é o seu coração. Quando você tem dentro de você uma vontade de fazer algo da melhor forma possível, compreendendo o que a natureza executa no teu dia a dia, você já tem o primeiro equipamento. Depois, você vai buscar aquilo que você tem, certo? Ou seja, eu posso utilizar ferramentas de jardinagem, eu posso utilizar equipamentos mais avançados, eu posso utilizar tratores, maquinários, mais mão de obra, eu posso utilizar qualquer tipo de equipamento. Porém, se o equipamento fundamental que está dentro de cada um de nós, ele não for aplicado, o resultado ele será simplesmente mecânico. E sendo mecânico, você não vai sair da média, certo? Porque a natureza ela responde a isso, a natureza é energia. De nada adianta nós aplicarmos um conceito específico se nós não temos esse conceito integrado dentro de nós. Então, nesse primeiro momento, acredito que até a própria pandemia está nos ensinando que um primeiro equipamento que precisamos para não só fazer uma sintropia, não só aplicar numa agricultura sintrópica, mas sim aplicar em nossas vidas. É aquilo que temos dentro. A situação ela precisa sair de dentro para fora. Não podemos somente analisar um processo específico mediante um resultado financeiro. E sim, o primeiro resultado que nós temos é aquela satisfação específica que conseguimos a partir de um processo executado. Toda ordem ela vai nos oferecer um resultado específico. Tudo está interligado. O Feng Shui mostra isso, a permacultura mostra isso, o nosso bem-estar nos mostra isso. Quando nós conseguimos entender esse ciclo específico da vida, os resultados são completamente diferentes do que os resultados simplesmente matemáticos ou físicos ou aplicados de uma forma mecânica. Por isso que hoje, e sempre foi, mas hoje está sendo muito avaliado, é o perfil de cada pessoa para cada setor. Por quê? Porque o perfil ele parte de dentro, ele parte daquilo que você é. Então, se você não tem aquele primeiro equipamento dentro de você, esse é o equipamento que você tem que buscar. Aquela vontade de compreender como são os processos, de compreender que não existe lixo, de compreender que tudo é matéria-prima para uma próxima etapa. E aí sim você aplicar a ordem, certo? Isso é o que prima, voltando ao tema, a permacultura. Tá? Temos a sintropia como parte disso, como um processo a ser aplicado. E dessa maneira nós vamos conseguir atingir resultados adicionais do que somente um resultado mecânico através de técnicas. Precisamos sim ter essa visão de que temos uma Ferrari na garagem. Agora, como vamos fazer o melhor uso dela? Temos isso
em tudo que vivemos. Temos isso nos alimentos que estamos ingerindo, temos isso nos descartes que estamos aplicando. De que maneira podemos usufruir melhor de tudo que a natureza nos dá? Então, o melhor equipamento que eu, Leonardo Gazapini, entendo para você conseguir ter uma sintropia mais eficiente é o que está dentro de cada um. Com esse, qualquer coisa é possível. Como começar uma agricultura sintrópica, seja numa pequena horta ou num plantio em larga escala? É a observação, partindo do começo das coisas. Quando nós damos um tempo ao tempo de analisar como as coisas estão, de que maneira elas estão e observando aonde há a desordem, o que está no lugar que não deveria estar ou qual o processo que não está nos oferecendo o melhor dos resultados. Muitos de vocês vão dizer que tudo, está tudo uma zona, está tudo bagunçado, tá tudo, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Beleza, vamos à técnica de Jack Stripador, vamos por partes, sempre. Separe um tempo, observe o que você deseja, anote os seus objetivos e lembre-se sempre que esse objetivo ele precisa te oferecer um resultado que não tenha valor. Primeiro resultado que ele precisa te oferecer. O valor que ele vai te oferecer precisa ser consequência disso. Então, como você vai aplicar a agricultura sintrópica? Como você vai aplicar o processo de sintropia? Você entendendo aonde está a desordem. Você entendendo aonde está algo que lhe causa algum tipo de mal-estar. Assim você vai aplicar a sintropia. Por quê? Porque você quer eliminar aquilo que não lhe faz bem. Então, se eu tenho uma monocultura, perfeito, certo? E dentro dessa monocultura você está inserindo diversos processos e diversos produtos. Por quê? Porque você foi o causador da desordem. Na natureza não existe monocultura. A natureza ela existe a partir de um policultivo, onde uma determinada produção auxilia outra determinada produção, onde uma determinada planta defende outra determinada planta. E assim você vai ter dentro desse conceito todo uma organização, certo? A agricultura sintrópica é muito simples. É um tema que, na verdade, tem muito floreio em cima de uma simplicidade. Para quê? Para que cheguemos a um resultado financeiro específico, e sempre é um resultado financeiro. Agora, antenamos a um ponto específico. Nós estamos inseridos dentro de um ambiente onde quem rege esse ambiente é a natureza. O ser humano, a nossa espécie, ela não tem o domínio disso. Ela não conseguiu até hoje ter o domínio da natureza. Consegue ter ciclos produtivos maiores? Sim, por algum tempo? Sim. Inserindo químicos? Sim. Agora, você está realmente resolvendo o problema ou você está causando um outro problema? Porque, se não me engano, e as informações estão aí, nós estamos consumindo cada vez menos veneno, mas não deixamos de consumir veneno. Quem nos fornece a alimentação não é o grande produtor, e sim a agricultura familiar. A agricultura familiar, muitas vezes, ela se depara justamente com esse problema, aonde tem que fornecer uma determinada quantidade de uma determinada situação, de um determinado produto. Por quê? Porque precisa de um rendimento. E se ela oferecesse um pouco de cada coisa, ela conseguiria ter um resultado absoluto sobre um todo muito melhor. Então, quando se fala de aplicar a agricultura sintrópica em determinados espaços, nós precisamos verificar isso. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, ao redor do nosso próprio ambiente, ao redor da nossa unidade familiar, ao redor do mais próximo possível da onde estamos diariamente, esse ambiente pode nos oferecer um resultado que muitas vezes ninguém imagina. Seja ele num cultivo em solo, seja ele numa produção verticalizada. Nós temos hoje diversos processos que visam esse resultado. A permacultura ela oferece isso, a aquaponia ela também oferece isso.
Quando você começa a integrar cultivos, você definitivamente vai ter uma sintropia, e dessa sintropia você vai compreender que o teu resultado final ele é infinitamente melhor. Por quê? Porque você integrou o teu ser naquele ambiente, você integrou a tua família naquele ambiente, você integrou os teus limitantes naquele ambiente. Porque hoje em dia nós temos um nível de pessoas que têm diversas limitações e essas pessoas não conseguem se enquadrar num processo convencional produtivo. Porém, existem formas de se encontrar uma sintropia dessas pessoas, uma sintropia nesse ambiente. E acredito que seja esse o tema. Por isso, o foco tão grande numa sintropia, no conceito de sintropia, é entender aonde podemos aplicar a sintropia em cada ser existente naquele ambiente. Então, o fundamento é isso. Como podemos aplicar a agricultura sintrópica? Simples, observando. Observe, anote e aplique. Você vai conseguir aplicar a agricultura sintrópica sim. Qual o espaço necessário para desenvolver a tua agricultura sintrópica? Quero lembrar uma outra cultura, certo? Que se dependesse de espaço não existiria, que são os japoneses, certo? Imagine você ter uma nação num território que é uma ilha, rodeada por vulcões, terremotos e que não tem espaço disponível para a produção de absolutamente nada. E é um país muito mais rico que o nosso. Como? Como é possível isso? Será que realmente o espaço é um ponto fundamental para você ter um resultado específico? Então quero levantar essa questão, porque o brasileiro ele tem muito essa facilidade. Temos o melhor clima, temos a maior quantidade de água, temos todos os espaços possíveis e continuamos dando um fundamento para que ter um determinado resultado precisamos de espaço. Realmente isso é possível? É possível continuar pensando dessa maneira? Ou será que utilizamos as dimensões como desculpa específica para fazermos algo inicialmente num pequeno espaço? E o pequeno espaço também não tem dimensão, porque pode ser um quintal de uma residência, pode ser uma sacada de um apartamento, como também pode ser 2 grades de janela, como já apliquei isso. Apliquei esse manejo em 2 janelas de apartamento, um apartamento térreo, onde hoje residem meus pais, e tive uma produção absurda. Por quê? Porque compreendi a ordem dos fatores e como desenvolver um ciclo aonde se consiga ter um determinado resultado. Isso está no Facebook, certo? Em Horta da Janela, para que as pessoas parem de criar desculpas para justamente não iniciar com aquilo que tem. O fundamento, na verdade, é esse, dentro de nós. O que temos? O que vamos fazer? O que podemos fazer com o que temos? E não dizer que vamos conseguir fazer tal coisa quando tenhamos um sítio. Vamos conseguir tal coisa quando tenhamos R$1 milhão. Vamos conseguir fazer tal coisa quando tenhamos parceiros adequados a fazer. Certo? Então, o espaço, a condição, a quantidade financeira que tenhamos, ele não é o ponto-chave para que se consiga chegar ao objetivo. Por quê? Porque o objetivo é o primeiro passo. Pense numa questão, num outro ponto da natureza. A formiga, se ela se preocupasse com o espaço, o que nós vamos fazer então? Ela trabalha no menor espaço possível. Ela coleta as menores quantidades de alimento e mesmo assim desenvolve sua colônia. O que precisamos ter? Precisamos, na verdade, quebrar esse paradigma, aonde necessitamos sempre de algo mais para dar o primeiro passo. E o primeiro passo você não precisa de nada, a não ser da sua própria vontade. Pare, olhe, observe, anote, analise, pense, busque as informações, busque parcerias, busque
tudo aquilo que você necessita dentro de você primeiro, para depois você pensar em como você vai aplicar isso num ambiente externo e no ambiente que se tem, porque o ambiente que você está hoje não quer dizer que vai ser o ambiente que você vai estar amanhã. E a pandemia mostrou isso para muita gente. Ou seja, pessoas que trabalhavam num ambiente externo, que viajavam 2.000, 3.000 quilômetros para atender seus clientes, não tem mais. E agora? Como vão fazer? Então o princípio é esse, o princípio é você conseguir entender que espaço não é limitante. Você precisa ter os melhores resultados independente do espaço que você tem. Entendo eu, Leonardo Gazapina, que o processo é esse. Não sou o dono da verdade e não quero aqui imprimir uma verdade absoluta. Porém, nesses 11 anos de trabalho, nesses 11 anos de desenvolver soluções aonde ninguém conseguia encontrar, entendo que é possível sim você desenvolver qualquer fator aonde você está. E partindo disso, você vai galgar o segundo passo. Um passo de cada vez, um dia após o outro, porque a única coisa que temos é o presente, é o dia de hoje. O dia de ontem já foi, o dia de amanhã não chegou. E para muita gente também não se sabe se vai chegar. Então vamos observar, vamos dar valor ao que nós temos, por isso que se chama presente. Vamos analisar como vamos aplicar essa entropia? Vamos aplicar no momento do agora. Vamos fazer uso do poder do agora. Aonde? Com aquilo que se tem. E ponto final. Entendo eu que é dessa forma. Agricultura sintrópica é a mesma coisa que a agricultura orgânica? A agricultura sintrópica é uma ordem respectiva das coisas. A agricultura orgânica é como aplicamos essa ordem, certo? Quando você fala de agricultura orgânica, você, através da própria nomenclatura, você está dizendo que você está trabalhando com organismos, você está trabalhando com biologia, você está trabalhando com vida, você está entendendo que, vamos a um exemplo, se eu tenho, voltando a um exemplo inclusive, se eu tenho hoje o meu lixo doméstico, aonde eu descasquei todas as frutas, leguminosas, descartei tudo, certo? Separei o que pode ser aplicado em qual processo. O que não é cítrico eu coloco numa compostagem tradicional, o que é cítrico eu coloco num outro processo que também é compostagem, porém você terá resultados diferentes, certo? Então é bom separar, assim você já está entendendo a questão orgânica dos processos, certo? E aí quando você aplicou essa ordem, quando você montou esse organograma, você aplicou essa entropia. Quando você consegue transferir isso para um processo, para um manejo, você vai aplicar a questão do que é a parte orgânica dos fatos. Então, dentro dessa compostagem, você vai ter um adubo que pode ser adicionado ao solo ou pode ser um produto puro para algumas aplicações, sejam de hortaliças, sejam de frutíferas, seja como for, e você vai ter uma produção específica sem químicos. Isso é uma agricultura orgânica, onde você entende o que a natureza está te oferecendo. E a agricultura sintrópica é o processo em si, é a ordem que você vai dar. O lixo da cozinha sai, vai ser separado, vai ter seu destino adequado numa compostagem tradicional que eu posso aplicar de qualquer maneira, seja ela em balde, seja ela em leira, seja ela de que maneira for, vai me dar um adubo sólido, um biofertilizante líquido. Esse biofertilizante líquido ele vai ser aplicado numa rega e aí eu estou formando uma agricultura orgânica. Porém, toda essa descrição é uma sintropia. Por isso que eu volto a dizer, a resposta está muito mais na cara de todo mundo do que as pessoas imaginam. E é justamente esse o problema do brasileiro.
não dá valor às coisas simples. Ele prefere que tenham técnicas, que tenha uma pessoa que venha de Harvard para dizer o que precisa, o que não precisa, um doutor. Nós fomos uma nação colonizada, então aprendemos que o melhor vem de fora. Quando eu, novamente digo, é um conceito meu isso, na minha opinião, o povo brasileiro tem uma característica que não se encontra no mundo lá fora, que é a versatilidade diante das dificuldades, certo? Aonde você consegue entender que eu tenho limitações, ok, mas o que eu faço com essas limitações? De que maneira eu consigo sobreviver no Nordeste onde não tem água? De que maneira eu consigo sobreviver no Sul, no extremo Sul, aonde faz um frio danado? Imagina se alguém que viesse do Nordeste fosse viajar para o extremo Sul do país. Ia dizer, não, aqui é impossível viver. E da mesma forma, alguém que sai do extremo Sul do Brasil, vá para o Nordeste, vai dizer, não, aqui é impossível viver. Só que ao seu lado tem alguém que vive. Então, essa é a melhor característica que nós temos, certo? Então, quando você tem essa identificação do que você vai conseguir aplicar qualquer coisa. Você vai conseguir aplicar a ordem, que é essa entropia, você vai conseguir aplicar a questão da agricultura orgânica, que é compreender que você não precisa de nada. O problema é o imediatismo que nós temos. O problema é que o brasileiro come com os olhos, aonde vê uma alface que é do tamanho de uma melancia, ao lado de uma alface que é pequena, e vai lá e compra o tamanho da melancia, porque vai me render mais. Agora, não para analisar a quantidade de veneno que tem naquela alface. E hoje eu não estou dizendo que todo produto grande tem veneno. Eu estou dizendo que todo produto grande tem algum tipo de químico para chegar àquele tamanho sobrenatural. Por quê? Porque foi analisado um nicho de mercado, que é um nicho de mercado que o brasileiro come com os olhos. Ele deixa de comer um produto que é saudável, que tem um produtor artesanal, uma família que está produzindo no fundo do seu quintal e que está lhe vendendo por um preço igual ou superior ao preço que é em larga escala. Por quê? Porque ele está colocando amor naquele produto. Ele está colocando sua dedicação naquele produto. Não é uma máquina que está desenvolvendo aquilo. Não é um conjunto de químicos que está desenvolvendo aquilo. E sim, é o amor, é a mão. Esse é o valor agregado. Nós temos hoje um tema muito grande, que somos aquilo que comemos, certo? Se nesse momento nós chegamos a essa análise, certo? Nós vamos ter também diversos resultados. Quando comemos algo de qualidade, vamos necessitar de menos remédios no futuro. Existe um conceito que precisa, um paradigma que precisa ser quebrado, que é entender que os nossos olhos nos trazem as melhores coisas, sim, porém não é o tamanho das coisas que faz a diferença, e sim a qualidade de cada coisa que faz a diferença. Se nós aplicarmos uma sintropia numa agricultura orgânica, nós vamos sim ter o melhor resultado, e o melhor resultado é no nosso bem-estar. É aí que está o melhor resultado. O que é Sistema Integrado de Agricultura? É um novo conceito para aquilo que nós já conhecemos, tá? E sem ser redundante, sem ser repetitivo, porém, Sistema Integrado de Agricultura nada mais é do que a permacultura, certo? A permacultura, ela nos mostra que não existe início nem fim. É um ciclo contínuo, certo? Então, quando você entende que estou produzindo alface, salsinha, cebolinha, rúcula no meu quintal, perfeito. Você vai ter obrigatoriamente folhas queimadas, folhas que você não vai alimentar, que você não vai consumir, você vai ter as podas regulamentares, você vai ter uma série de coisas, folhas que alguns insetos comeram.
e você foi lá e podou essas folhas. Você podou essas folhas, você pode destiná-las, compostagem, minhocário, uma produção de ampulárias num sistema aquático, alimentação de peixes, alimentação de codornas, alimentação de coelhos e diversos roedores. Depende da região onde você está e de que capacidade ou necessidade de proteína você tenha dentro daquilo que você tem como vida, certo? Porque eu compreendo que pode um vegano viver dessa maneira? Pode. Por quê? Porque ele vai plantar em solo, ele vai fazer um processo de compostagem tradicional, ele vai ter seu biofertilizante que vai voltar para o solo e tudo mais. Então aqui, em nenhum momento eu estou seccionando conhecimentos ou seccionando culturas. Justamente eu estou fazendo o contrário, eu estou agregando tudo. É possível você ter qualquer tipo de cultura produzindo alimentos em um sistema integrado. Dentro de todas as minhas pesquisas, também incorri nessa mesma situação, aonde desenvolvi um conceito que se chama biossistema integrado. Por quê? Porque eu entendi que através da nomenclatura as pessoas elas conseguem ter a resposta, aquele insight específico que vai atrair elas para aquele conceito. Então, onde eu tenho a biologia, que precisa ser respeitada em todos os aspectos, não existe como você esquecer da biologia, certo? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia e que se você prestar atenção na biologia, você consegue encontrar soluções. A integração da biologia, você compreender quais são os processos biológicos e através disso você vai constituir o próximo passo. E no fundamento, a agricultura, que é o que? É a questão de você produzir algo com a cultura daquilo. Você cultivar a cultura da produção. Quando você vai produzir o seu alimento, você não está só produzindo algo físico, você está produzindo um processo, você está desenvolvendo um manejo, você está entendendo o que acontece dentro daquele ambiente. Muitos do canal podem até pensar que mas o Leonardo, o Gazapina, ele está repetindo as coisas. Mas na verdade é repetitivo. A verdade é que você tem sempre as mesmas 24 horas do seu dia. O detalhe é como você aplica esse processo de repetição. Você precisa ter dentro de um sistema integrado de agricultura uma rotina. Existe o processo de rotina. Quando você aplica essa rotina da melhor forma, você vai conseguir ter os melhores resultados. Sim, quando você tem no seu quintal uma casa dentro da cidade, fui lá e cortei minha grama, que a grande maioria das pessoas acha isso um problema, tá? Se não a maioria, ok, algumas pessoas, vamos dizer assim, porque senão daqui a pouco vão dizer que o Leonardo acha que todo mundo é preguiçoso, e na verdade não é. Mas vamos lá, o jardineiro que está indo lá hoje cortar a grama de uma casa, ele já entendeu que aquele material que está ali precisa ser destinado a um outro processo. Então ele já tem um parceiro específico aonde ele vai pegar e vai colocar aquele material, vai integrar aquele material a um outro processo. E aquela outra pessoa, o que vai fazer? Pode limpar, pode separar a galhada, pode separar um espaço de galhos para fazer um processo de queima, de lenha, para você aplicar isso dentro de um processo de uma cozinha. Então existem várias maneiras de você ter um sistema integrado de agricultura. Hoje, tudo precisa ser simplificado.
Então, mesmo que você tenha que podar o seu jardim, estude um processo de compostagem. Mesmo que você tenha que podar o seu jardim, entenda que de repente aquela grama pode alimentar um coelho, que o seu filho vai gostar. Aí, que aquelas fezes do coelho que ele vai estar dentro de um determinado tempo numa gaiola, você pode coletar ela e voltar para uma composteira. Ah, um detalhe, e eu já fiz a aplicação dessa técnica, tá? As fezes do coelho desidratada viram lenha peletizada, que podem alimentar um fogão a lenha. Então, imagina a seguinte loucura, porque para todos, para a grande maioria, isso pode parecer loucura. Você cozinhar o seu alimento, certo? Com fezes de coelho, utilizando isso como matéria orgânica para queima de biomassa. Agora, imagine você utilizar essas fezes de coelho para alimentar uma quantidade de minhocas e essa quantidade de minhocas alimentar uma determinada quantidade de peixes. Sejam eles ornamentais, sejam eles para alimentação. Esqueçam os conceitos de sociedade e sim, analisem os processos. É isso que nós devemos nos antenar nesse determinado momento. Porque existem diversas maneiras de você chegar ao objetivo. Você precisa analisar o que você tem. Se eu tenho lá essa poda, eu posso ter 2, 3 galinhas aonde no meu município me permite. E aí eu vou ter os ovos para aquele que consome ovo. Aí a casca de ovo, eu volto novamente para o minhocário. Essas minhocas voltam para as galinhas vão me dar mais ovos. E aí, vamos continuar comprando ração para postura, comprando ração para isso, comprando ração para aquilo? Que me desculpem as indústrias, certo? Mas eu entendo que existe mercado para todo mundo. A maioria das pessoas não vai seguir o processo natural. Porém, algumas pessoas podem seguir o processo natural. Então, nesse determinado momento, as indústrias vão continuar trabalhando, as indústrias químicas também vão continuar trabalhando, porque se nem Jesus conseguiu mudar e fazer com que todos conseguissem fazer a coisa certa, vocês acreditam que eu, com o meu poder de atuação, vou conseguir mudar a cabeça de todo mundo? É óbvio que não. Eu quero hoje mudar a cabeça daquelas pessoas que estão buscando as informações. O Eduardo quer justamente isso, quer através do seu canal levar uma informação de qualidade e acredito que seja esse o objetivo. Poder oferecer informação de qualidade para quem quer ouvir. Não são todos que vão ouvir, não são todos que vão fazer, mas aqueles que quiserem vão ter um material adequado. O Sistema Integrado de Agricultura se faz assim. Princípio, informação correta.